E aqui conosco está o Dr. Rogério de Paula. Dr. Rogério, eu percebi que durante esses 3 dias de curso, além de você nos passar várias orientações médicas, você deu muita importância para a espiritualidade. Por que você utilizou vários princípios bíblicos durante todo esse processo? Deise, primeiramente porque eu creio neles. São princípios divinos. Mesmo que eu não cresça, na minha opinião, qualquer método que se propõe a trabalhar com dependência química tem que levar em consideração a espiritualidade das pessoas. Existem inúmeros trabalhos de pesquisa feitos hoje em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, mostrando a relação positiva entre a fé e a cura das doenças, a melhora da saúde das pessoas. Se eu desprezar a espiritualidade, a fé das pessoas, eu estarei limitando a eficácia do método proposto. Eu entendo, doutor, mas me causa uma surpresa porque na classe em que você vive existe muito ceticismo. Infelizmente, o materialismo, o racionalismo, o humanismo têm destruído a fé de milhares de pessoas no mundo inteiro. E isso só ocorre porque as pessoas não têm a disposição de se aprofundar no conhecimento da Bíblia. E por elas não terem um conhecimento aprofundado da Bíblia, não gera convicção em suas mentes. Quer dizer que o que faz a diferença é o estudo aprofundado da Bíblia? Sim, sem dúvida, porque a grande maioria das pessoas tem um conhecimento muito superficial da Bíblia. Outra questão que nós precisamos levar em consideração é a atitude diante dela. Se você vai até a Bíblia com o objetivo de criticá-la, certamente você vai encontrar motivos para isso, porque muitas coisas se discernem espiritualmente. Mas por outro lado, se você vai até a Bíblia com atitude de sinceridade, de humildade no coração, você irá encontrar certamente motivos de sobra para concluir que o Deus da Bíblia é realmente um Deus real e que a vida eterna é um fato concreto. Então, doutor, o que a Bíblia representa para você? Hoje eu entendo, Deise, que a Bíblia é uma carta de amor, escrita por um Deus de amor, revelando o seu profundo cuidado por suas criaturas. Hoje eu posso dizer com convicção, com segurança, que mesmo vivendo em um mundo secularizado, é possível nós desenvolvermos a nossa fé a tal ponto de não perdermos de vista o plano da salvação. Eu quero mostrar para vocês alguns princípios de interpretação profética para a gente entender como é que nós vamos interpretar as profecias. Quando, por exemplo, um pedreiro ele vai fazer um traço de massa para poder fazer uma casa, se ele não fizer o traço certo, vai funcionar? Não vai. Possivelmente essa casa vai ter grandes problemas. Também na Bíblia existe uma metodologia para se estudar a Bíblia. De como Deus revela essas profecias para nós. Aqui nós temos um texto de 1 Samuel capítulo 9, versículo 19, que diz: Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Vidente era um termo também que era usado para os profetas no Antigo Testamento. Por que vidente? Ele era chamado de vidente porque eles veem com os olhos de quem? De Deus. São videntes porque Deus revela para eles aquilo que vai acontecer. Na Bíblia, no passado, tinha também os falsos videntes. Por que eles são falsos? Porque eles veem com os olhos de quem? Humanos. Não é de Deus. Por isso que 96% das tentativas de se prever o futuro sempre dão errado. Porque eles veem com os olhos humanos. Quais são os princípios que nós vamos tirar da palavra de Deus que vão nos ajudar na interpretação da Bíblia? 2 Pedro diz assim, capítulo 1, versículo 20 até o 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Bom, esse é o primeiro princípio que a gente tem que aprender. Profecia, interpretação de profecia, não é algo humano, não é a ideia de alguém, não é a ideia do Rogério. Não é o Rogério acha que é desse jeito. Não.
o que nós temos que entender é que profecia, interpretação de profecia, quem vai nos dar a chave da interpretação é a própria Bíblia. Porque senão fica a ideia do Rogério, da igreja A, da igreja B, e não é isso que Deus quer revelar para nós. Segundo princípio, está lá em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Nós vimos no texto anterior de Pedro que os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou os profetas, a interpretação também nós iremos necessitar da orientação do Espírito Santo. Em toda a palavra de Deus, quando nós vamos abrir a Bíblia para ler algo, para estudar, é sempre necessário que nós oremos a Deus e peçamos a orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. A gente tem feito sempre, a Nilza no início, né? Ela sempre faz uma oração pedindo sabedoria de Deus, para que o Espírito Santo nos dê o entendimento. E interessante que o texto diz aqui que a função do Espírito Santo é guiar a toda a verdade. Aqui não está dizendo apenas meia verdade. Deus quer que nós conheçamos toda a verdade da palavra de Deus. Terceiro aspecto importante da interpretação profética. Isaías, isso aqui vale não só para a profecia, mas para toda a Bíblia. Isaías 28:13 diz: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a própria Bíblia se auto-explica. Esse é um princípio que foi defendido muito pelo grande reformador Lutero, a sola scriptura. Ela é a chave da interpretação dela mesma. Para o estudo da Bíblia, ela própria vai nos orientar. Se tem algo, por exemplo, em um determinado local que me parece um pouco difícil de entender, que está meio obscuro, em outros versículos da Bíblia eles vão ajudar a clarear o entendimento daquele versículo que me parece um pouco complicado. Então esse é o princípio, um pouco aqui e um pouco ali. Por exemplo, se eu quero saber sobre a volta de Jesus, estudar o tema a volta de Jesus, eu tenho que procurar ver pelo menos grande parte dos versículos que falam a respeito do tema e aí colocá-los de frente de tal forma que eles se harmonizem entre si, em que não haja contradição. Se nós encontrarmos alguma contradição na Bíblia, certamente somos nós que estamos interpretando da forma equivocada, errada. Terceiro, outro aspecto importante que nós precisamos entender, reconhecer e entender a contagem profética. Em profecia, a contagem profética é diferente. Um dia, por exemplo, profético na Bíblia é igual a um ano literal. De onde nós tiramos esses princípios? Lá, por exemplo, em Ezequiel. O livro de Ezequiel, lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, mostra que Ezequiel foi levado no exílio para a Babilônia e já haviam se passado 30 anos do exílio. E o profeta já havia dito anteriormente que seriam 70 anos, então estava faltando quanto para completar? Se já havia 30, faltava 40 anos. Olha só o que o texto agora diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 4. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Faltavam 40 anos para terminar. Mas tem um outro local na Bíblia também que ilustra esse princípio. Quando o povo de Israel estava próximo já de chegar na terra prometida, já próximo do rio Jordão, Moisés mandou espias para verificar lá a terra prometida. E a Bíblia diz que eles foram lá e acharam fantástico, era realmente uma terra que mana leite e mel, só que eles se deixaram amedrontar, porque eles chegaram e disseram para Moisés, olha, realmente é uma terra maravilhosa, só que lá é uma terra de gigantes, tem pessoas muito grandes lá. E eles ficaram temerosos, duvidaram do poder de Deus, queria dar a terra prometida para eles. E aí a Bíblia diz que, então, que nesse momento, eles tiveram, então, pela incredulidade do povo de Israel, eles tiveram que vaguear no deserto 40 anos, até chegar novamente à terra prometida. E o texto lá em Números diz assim, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano,
Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, em profecia, quando nós estamos falando de profecia, um dia profético equivale a um ano literal. Lá, por exemplo, no livro do Apocalipse, nós vamos descobrir no livro do Apocalipse, quando nós formos estudar, nós estamos fazendo primeiro uma base, estudando o livro de Daniel, para depois entendermos o livro do Apocalipse, fala que houve grandes tribulações. Os primeiros cristãos passaram por muitas tribulações. E o próprio Jesus havia dito isso, ele havia predito que eles seriam atribulados, iriam matá-los, seriam odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Essa grande tribulação ocorreu no início da era cristã, primitiva. Mas o livro do Apocalipse retrata também esse período de grande tribulação do início da era cristã. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: conheço a tua tribulação, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ora, 10 dias, se nós vimos aqui que um dia profético equivale a um ano literal. Então, aqui em profecia, na realidade, Deus está dizendo que haveria um período na história dos primeiros cristãos, na era primitiva cristã, que haveria uma grande perseguição, uma grande tribulação, que seriam de 10 anos. Agora, olha que incrível, realmente foi isso que aconteceu. Porque uma das maiores perseguições que se abateu sobre os primeiros cristãos foi no período do imperador Diocleciano, o imperador romano, que aqui eu tiro isso de um livro de história, Arquivos de História Viva, volume 4, página 8, diz assim: em 313, por meio do edito de Milão, o imperador Constantino garantiu a liberdade de culto aos cristãos. Até esse momento os cristãos estavam sendo perseguidos. E o pior período de perseguição foi nesse período. Dessa forma, cessou definitivamente a chamada Grande Perseguição. Iniciada quando, gente? Quando é que foi iniciada essa grande perseguição? Nós falamos agora? Em 303, sob Diocleciano. Nós já vimos que um dia profético é igual um ano, né? Lá no texto de Apocalipse diz que eles teriam tribulação de 10 dias, que representa 10 anos. Se você contar de 303, quando Diocleciano iniciou essa perseguição terrível à igreja cristã, até 313, quando o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, dão exatamente quantos anos? 10 anos. Então, um dia profético é igual a um ano literal. Outra coisa importante ao interpretarmos as profecias, precisamos reconhecer também os símbolos proféticos. O livro de Daniel e Apocalipse ele é revelado em linguagem simbólica. Nós vamos entender isso, mas no final eu vou falar entrar um pouco em detalhes a respeito disso. Vamos colocar alguns textos da Bíblia aqui para a gente tentar identificar esse símbolo, essa simbologia que Deus usa no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão. Agora o próprio texto está dizendo, quem é o grande dragão? A antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A especialidade do diabo é enganar, ele é especialista nisso. Agora, veja bem, aqui nós vimos então que dragão representa quem? O próprio diabo, o próprio Satanás, aquela antiga serpente. Agora vamos para outro texto que a gente vai agora entender. Olha só o que Apocalipse 12, 17 diz. Irou-se o dragão, quem é dragão? Nós sabemos, quem? Diabo, né? Contra a mulher. Mulher em profecia, mulher na Bíblia representa o quê? Igreja. Por isso que Jesus fala, ele é o quê? É o marido, e ele vem buscar a sua noiva, que representa a igreja de Deus nessa terra. Então irou-se o dragão contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O restante da descendência da igreja de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, é muito fácil entender o que são os mandamentos de Deus. Aqui se refere claramente à lei de Deus. Mas o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia vai se explicar. Lembra o princípio de Lutero? Sola Scriptura. A própria Bíblia se explica. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da
profecia. O diabo tem raiva daquelas pessoas que querem ser fiéis a Deus, obedecer aos seus mandamentos e conhecer as profecias. Ele tem raiva das pessoas que entendem e conhecem profecias, porque ele sabe que com o estudo das profecias a gente desmascara as estratégias de engano que Satanás tem colocado no mundo cristão hoje. Se essas informações fizeram sentido para você, você pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um grande abraço, que o Senhor Jesus nos proteja. Fiquem com Deus.